Bom dia, Rafael Bizinho. Hoje, 19 de junho, é sexta-feira. Ontem, mais uma vez, o Ibovespa andou meio descolado do exterior, né? Então registrou uma alta aí, não muito substantiva, né? Da ordem de 0,6, mas isso contra uma virtual estabilidade ou até declínio em algumas das principais bolsas lá fora, né? Essa dinâmica da renda variável aqui, ela foi diferente, né, do câmbio e do juro pré-fixado. Haja vista que o real desvalorizou mais uma vez e a taxa pré mais longa subiu. Provavelmente essa piora nesses dois outros ativos aconteceu em função um pouco das tensões políticas, né? Então ontem teve essa operação da polícia que prendeu um ex-assessor aí de um dos filhos do presidente da República. Então isso traz sempre algum tipo de incômodo, né, sobre como vai ficar esse tabuleiro aí das relações entre o Planalto e o Congresso. Mas assim, também tem que ser dito que o real, no caso, já estava depreciando nos dias anteriores, possivelmente por conta de uma operação casada, né, acho que está tendo demanda por dólares e que está sendo combinada com uma posição de bolsa para quem quer aplicar em ativos de risco no Brasil, mas não quer ficar, né, de peito aberto, sem nenhum tipo de proteção. Então isso acho que leva um pouco a essa desvalorização cambial, junto ao fato de que a taxa de juro básica, né, caiu mais uma vez, o Banco Central deixou a porta aberta para a Selic ser reduzida ainda mais em agosto. Então tudo isso, como a gente já sabe, né, tende a elevar um pouquinho aí a cotação do dólar, né? Os juros longos cabe nessa mesma equação. Então, assim, alguma preocupação política, óbvio, faz com que aqueles que financiam o Tesouro comprando papéis de longo prazo, eles cobrem um prêmio, até porque se houver algum tipo de desarranjo político que iniba, né, as reformas, isso no fim deveria desencadear um processo de endividamento descontrolado, e se isso acontecer, no tempo a Selic não pode ficar tão baixa, né, porque acaba gerando inflação e tal. Então, já num mecanismo de compensação, os operadores cobram um prêmio, né, nas taxas com vencimento mais adiante, para compensar uma Selic que talvez esteja fora do lugar, dependendo das circunstâncias, tá? Mas assim, essa operação policial de ontem, a gente não acha que ela deve mudar fundamentalmente, né, essa correlação de forças e essa convergência que vem sendo forjada aí pelo Executivo Federal junto com os parlamentares. O próprio Bolsonaro, né, ele está atuando de uma forma mais comedida assim, nas interações com os outros poderes. E também ontem teve assim, a saída do ministro da Educação, ela vai no sentido de aliviar as tensões com o STF, tá? Muito importante para o Bolsonaro é o fato de que a aprovação dele continua ainda num patamar que, assim, se não é extraordinário, define um apoio suficiente para ele ficar estável ali, né? E mais ainda tem essa questão da Covid no Brasil, né? Que assim, as estatísticas elas não são boas, os números absolutos são muito altos em termos de morte, contaminação, mas tem uma aparente acomodação que já está durando aí umas 2 semanas ou um pouco mais do que isso. E o sistema de saúde, de uma maneira mais agregada, ele está longe de um colapso, né? É óbvio que isso não é homogêneo, tem regiões geográficas onde é um pouco pior, mas você olha mesmo a Grande São Paulo, outras regiões metropolitanas em que o sistema de saúde está com ocupação de leitos já bem menor do que esteve no passado. Então a gente não está próximo, né, de uma situação calamitosa nesse sentido, e isso colabora, né, para não subtrair popularidade do presidente da República e tudo mais, tá? No mais, esse debate sobre renda mínima, né, e uma conjugação com a reforma tributária só está crescendo entre vários especialistas e está tendo uma repercussão importante no Congresso, tá? Então a ideia de criar esse auxílio permanente, bem focalizado para as pessoas que mais necessitadas, né? E isso ocorreria mediante fusão de vários outros benefícios sociais que hoje estariam, né, mais mal calibrados, e também os recursos para tanto também surgiriam da redução desses regimes especiais de tributação, redução de subsídio e tal. Então, por isso que entra no bojo da reforma tributária também a discussão dessa renda mínima. Então, se o apoio do centro político para o governo conseguir caminhar nessa direção, já seria muito bom,
né? E também nesse sentido de demonstrar ação e atitude, seria importante que na próxima semana o Senado conseguisse votar o marco do saneamento, né? O presidente da casa, o Davi Alcolumbre, ele já disse que vai pautar a matéria aí para o dia 24, tá? No campo da atividade econômica aqui, depois de serem divulgados vários indicadores, né, que tinham sido vendas no varejo, produção industrial, aí teve a pesquisa de serviços, agora o índice IBCBR do Banco Central. Então, depois desse conjunto de dados e mais outros números preliminares porque esses todos que eu mencionei são de abril, mas já tem vários outros números preliminares de maio e junho. No conjunto, esses dados demonstram que o pior momento para a economia foi efetivamente em abril, e mesmo assim talvez a queda de abril tenha sido inferior ao que foi projetado por muita gente naquele momento de maior pânico, e de lá para cá a gente está num processo paulatino de melhora, né? Então, assim, o PIB do segundo TRI ele deve cair muito, pode cair 10, pode cair até 15, mas o que se nota entre os analistas que estão estimando, né, o Produto Interno Bruto é que o viés das projeções para o segundo TRI são de um número menos pior do que aquele que eles atualmente têm. Né? Ou seja, talvez eles tenham superestimado o tamanho da queda e agora possam recalibrar esses números para um pouquinho para cima. Né? Mas lembrando que em termos absolutos é um número ainda ruim, mas já está absolutamente incorporado nas expectativas. Essa aqui é a parte importante. Tá? Lá fora tem muitas coisas, assim, entre as coisas que estão pesando um pouco mais no mercado, essa reaceleração da Covid em algumas regiões, mas a gente já mencionou aqui, não parece nada catastrófico. O sistema de saúde nesses estados norte-americanos onde está subindo a contaminação parece estar relativamente tranquilo, né? Então dá para conviver até com algum aumento de contaminação, e apesar desse aumento de contaminação, que pode ser resultado de mais testes a que as pessoas estão sendo submetidas, apesar disso o número de mortes de novas mortes está relativamente acomodado e até em declínio em muitas outras áreas. Tá? Aí tem também esse elemento da eleição nos Estados Unidos. O candidato democrata está ampliando a distância em relação ao Trump nas pesquisas. É muito cedo para isso fazer preço, mas é que o SP500, né, lá fora, ele já está num nível que não pode ser considerado barato. Então ele deveria ficar mais vulnerável a outras notícias marginalmente negativas. Mas ainda assim, esse excesso de liquidez no mundo e as condições técnicas do mercado devem dar sustentação. Né? Agora pela manhã, inclusive, os mercados lá fora estão operando bem, o que também é positivo para nós aqui no Brasil. Eu fico por aqui. Bom dia a todos.